sabe, Vamos lá, gente. Paquetá quer ir direto ao assunto. Prefere que eu abra para as perguntas logo? Pode ser, pode ser. Vamos embora, tem 3? Fica atrás. Paquetá, aqui Galindo, TV Globo, bem-vindo de volta. Queria que você explicasse de maneira desportiva para você, um atleta internacional, de muitas passagens pela seleção brasileira, com ainda muito mercado na Europa, a tua escolha de voltar. Eu já sei sobre toda a felicidade, sua ligação com o Flamengo. Queria que você explicasse esportivamente também o que te motivou nessa volta, visando a sequência na tua carreira ainda em alto nível. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então, acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Lá em 2018, quando você foi embora, acho que 1 ou 2 dias antes, você deu entrevista pra gente ainda naquela salinha lá dos fundos, e você disse que você tinha medo do que você ia encontrar pela frente. Foram alguns clubes, né, passou por estilos de futebol diferentes e uma história mais tensa e complicada agora no final. Eu queria que você falasse pra gente como que você volta, o que mudou daquele garoto, né, que tinha medo de ir embora lá atrás em 2018 para esse que está voltando agora. E já que quebrou o protocolo hoje, né, e está todo mundo aí, presidente, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse amigo do esporte. A gente recebeu o material aqui da reforma tributária, você está usando adesivo, então, se for possível. Obrigada. Eu primeiro? Até esqueci a primeira pergunta. Não, cara, acho que eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também, né? Me tornei pai, né? Tenho uma família, então eu volto um cara muito mais experiente. Acho que todos os lugares que eu passei, eu aprendi um pouco, eu procurei evoluir, e eu volto esse cara, um cara mais cascudo no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar, e mais preparado também para lidar com tudo. Então, acho que basicamente é isso. Mais cascudo não quer dizer mais fácil. Obviamente, para mim, não conseguir dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso. A minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Paquetá, Thiago Carvalho, da Band. O Boto falou sobre tudo que você fez para poder estar aqui, como você abriu mão de outras coisas, outras oportunidades, e até que tinham outros clubes interessados em você. Acho que o torcedor nem sempre tem, como você acabou de dizer, noção dessa questão que o jogador vivencia. Então, se você puder explicar para a gente quais são as coisas que você abriu mão, os benefícios que você podia ter ou não para poder estar aqui hoje, o que o Paquetá fez para estar hoje no Flamengo? Cara, eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive, sim, possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de
jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu, porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Paquetá, Marcos Carvalho da Casa TV, primeiramente seja bem-vindo de volta ao futebol brasileiro. Você saiu daqui um menino, né? Você sempre foi rubro-negro, tem aquele seu vídeo que, enfim, já é um viral. E você volta hoje, como você disse, mais experiente, abrindo mão de tantas coisas. E chama muita atenção a sua fala, o presidente até citou, de que você precisava do Flamengo. Você, jogando na Europa, chegou à Copa do Mundo, já fez gol em Copa do Mundo, como você disse, poderia jogar Champions League. Mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais para o torcedor. Por que você precisa do Flamengo? Quais são esses critérios que passam pela sua cabeça que te fazem ter essa certeza de que você precisa tanto do Flamengo na sua vida, na sua carreira? Cara, eu vou ter que usar um trecho de uma música, só quem é rubro-negro para compreender. Acho que é um amor, um carinho que eu sempre tive. Eu cresci aqui, o Flamengo é minha casa e eu queria voltar para casa. Acho que não tem muito no que se aprofundar. É sentimento, é identidade, é o que eu sinto. Paquetá, Thiago Lima aqui do GE, seja bem-vindo de volta à sua casa. É raro a gente ver o jogador novo igual você, né, voltar da Europa, e aí por isso é uma pergunta rara a gente fazer de como é que está o seu plano de carreira. Você assinou um contrato de 5 anos aqui com o Flamengo, mas é algo que você planeja ficar aqui até quando você for se aposentar, mais para vendo áudio, que eu não quero te aposentar, obviamente, você está novo. Mas assim, você é um jogador novo, como é que está o seu plano de carreira? E se me permite só uma segunda pergunta rápida, você citou essa questão da maturidade. Ontem a gente viu, depois do jogo, na comemoração de jogadores do Corinthians, alguns jogadores como o Mateuzinho comemorando, fazendo dancinhas, coisas que são características suas. Como é que você enxerga também isso que você vivenciou ontem? Obrigado. Acho que meu objetivo é cumprir meu contrato aqui, fazendo o meu melhor. Eu quero ter uma história vencedora no Flamengo. Por isso 5 anos, porque eu sei que eu vou ter muitas oportunidades de levantar títulos, de comemorar com a torcida, com o clube que eu amo. E sobre a segunda pergunta, acho que faz parte do futebol, né? Quando eu ganho, eu danço, quando eu faço gol, eu danço. E as pessoas têm o direito também de comemorar da maneira que elas queiram. O Corinthians fez um bom jogo, foi vencedor, e a gente agora tem que trabalhar e correr atrás. Paquetá, Marcos Coelho, Rádio Tupi, tudo bem? Queria que você falasse, você falou um pouco sobre essa sua escolha de voltar, a questão do voo, fazer todo o esforço necessário para estar à disposição para o jogo de ontem. Eu queria que você falasse como foram esses seus primeiros dias. Você chegou quinta-feira, teve certamente uma rotina com uma bateria de exames, adaptação, conhecendo algumas pessoas, reencontrando outras. Como foram esses dias entre a sua chegada até o jogo de ontem, para você falar, um bastidor. E, se puder me estender para o Boto também, tá chegando aqui o terceiro reforço e nós do lado de cá queremos saber se tem mais coisa para vir, se já apontou para o presidente. Mas a intenção do Flamengo no mercado ainda nessa janela, se tem alguma movimentação para ser feita ou se podemos considerar que o grupo ele já está fechado. Obrigado. Bom, acho que há muita euforia, né? A alegria de todos, né? De me ter de volta, eu também de estar aqui reencontrando a todos. Foi muito corrido, foram só 2 dias de treino, ainda me adaptando na situação de casa, essas coisas que ainda preciso ajeitar alguns detalhes, mas não deixando de comemorar, de estar aqui. É um momento de muita felicidade, não só para mim, mas para toda a minha família. Era um desejo meu, da minha esposa, meus filhos. Então, aos poucos as coisas vão se encontrando, mas foi de muita emoção, de muita euforia. Paquetá, boa tarde. Você desfalcou o West Ham nos últimos jogos, se não me engano, nos últimos 3 jogos, se não me engano, dores nas costas, né? Queria saber como está essa situação clínica sua, como você se apresentou para esse jogo de ontem, se você estava 100%, não estava 100%, como é que está essa questão? Não, graças a Deus eu estou melhor. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham
com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão realmente de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo. Boa tarde, Paquetá. Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. Logo na sua chegada ao Flamengo, você comentou que foi você sair, o Flamengo começou a vencer e você queria ter essa oportunidade de estar junto e fazendo essa história também. Ontem você teve essa primeira oportunidade e acabou o Flamengo não conseguindo o título. Queria saber como é que você se prepara mentalmente para isso não deixar te abalar nesse início de retorno ao Flamengo. E o Paquetá torcedor, como é que ficou ali após o apito final, o Corinthians campeão da Supercopa? Obrigado. Paquetá torcedor, desculpa a palavra, ficou puto, né? Ainda mais comigo mesmo. Mas eu entendo, faz parte. Como eu disse, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu vi e vivenciei todo esse tempo de Flamengo ganhando. E como eu disse, chegando na final você tem mais chances de ganhar. Então, essa minha volta é para fazer parte disso. E eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano vitorioso e eu vou poder comemorar muito o Paquetá atleta e o Paquetá torcedor também. Aqui. Boa tarde, Paquetá. Gilmar Machado, Opinião Play. Paquetá, é claro que você é um jogador de categoria, capaz de jogar em muitas posições, e você chega no Flamengo que tem jogadores em diversas posições onde você pode jogar, né? A gente enxerga você como titular, mas é preciso saber do Paquetá, aonde no campo você se sente mais confortável para jogar, né? Onde você acha que renderia mais para o Flamengo. E se for possível, posso fazer uma pergunta para o presidente Bab? Presidente, o senhor falou de vetos, mas até nosso público estava perguntando que veto, objetivamente, o senhor pode falar o que de fato atrapalha o projeto olímpico do Flamengo? O senhor tem toda a razão, é vencedor. E se o senhor pudesse também falar um pouquinho mais, por que o senhor acha que a chegada da SAF ela foi, eu vou usar a palavra atabalhoada, apressada, mas se o senhor puder também falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado. Bom, acho que essa é uma pergunta que, né, eu recebo durante toda a minha carreira e eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque a verdade, eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Felipe muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar e eu vou estar satisfeito em poder estar ajudando o Flamengo. Já várias vezes por que você veio, e na hora do anúncio, ali próximo à concretização da negociação, o West Ham solta uma nota falando que você alegou que não estava bem ali, talvez psicologicamente, de cabeça. Como é que você estava na Europa, assim, depois de tudo isso que você passou? O que você pode transmitir para o torcedor, assim, por que você veio, mas por que você quis sair também, assim? Tem um lado familiar, um lado, de repente, da sua esposa, do que vocês queriam viver aqui próximo às pessoas queridas. Como é que estava a sua cabeça? Cara, acho que, né, todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, né, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas, como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, né, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. E isso foi feito. Fico muito feliz de ter, né, provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando lá quem eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente. E graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso. E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam, que eu enfrentava ainda algumas situações que eu achava que eu não precisava mais